A passagem bíblica de Atos, capítulo 17, versículos 11 até o 13, nos oferece um relato poderoso sobre os bereanos, um grupo de pessoas que habitava a cidade de Bereia, na Grécia Antiga. Este relato não apenas descreve uma cena histórica, mas também oferece lições importantíssimas sobre como buscar e discernir a verdade, especialmente no que diz respeito às Escrituras Sagradas. Vamos analisar mais profundamente esta passagem, explorando a realidade histórica, o comportamento dos bereanos e as aplicações práticas para nossas vidas hoje. Para entender completamente a importância dos bereanos, é essencial compreender o contexto histórico e cultural em que viviam. Bereia era uma cidade localizada na região da Macedônia, conhecida por sua cultura intelectual e receptividade ao debate e à busca pela verdade. Os bereanos eram um povo que valorizava a educação e a investigação, características que influenciaram profundamente sua abordagem à fé e à religião. No relato histórico do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo e seu companheiro Silas estão em uma de suas muitas jornadas missionárias. Eles chegam a Tessalônica, onde começam a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Porém, encontram resistência e oposição por parte dos judeus locais, o que os leva a partir para Bereia, em busca de um ambiente mais receptivo. Ao chegarem a Bereia, Paulo e Silas encontram um grupo de pessoas notáveis, os bereanos. O texto descreve os bereanos como mais nobres do que os tessalonicenses. Atos capítulo 17, verso 11, indicando que eles possuíam uma qualidade especial que os distinguia. Mas em que consistia essa nobreza? Primeiro, os bereanos receberam a palavra com grande avidez e ânimo. Eles não apenas ouviram passivamente o ensino de Paulo e Silas, mas o receberam com um desejo ardente de entender e assimilar a palavra. Essa atitude demonstra uma fome espiritual incrível e um anseio por conhecer a vontade de Deus. Além disso, os bereanos não aceitaram cegamente o que lhes apresentavam. Em vez disso, eles examinavam as Escrituras diariamente para verificar se as coisas que ouviam eram verdadeiras. Esta prática de examinar as Escrituras demonstra um compromisso com a verdade e uma vontade de discernir entre o genuíno e o falso. O exemplo dos bereanos oferece lições valiosas para os cristãos de todas as épocas. Os bereanos nos lembram da importância de estudar as Escrituras com diligência e compromisso. Não devemos nos contentar com o conhecimento superficial da palavra de Deus, mas devemos nos esforçar para compreendê-la em sua profundidade e aplicá-la em nossas vidas. Assim como os bereanos examinavam cuidadosamente o que ouviam à luz das Escrituras, devemos cultivar o discernimento espiritual em nossas próprias vidas. Isso significa testar tudo à luz da palavra de Deus e estar atentos aos enganos e falsas doutrinas que podem nos desviar do caminho da verdade, o que é uma dura realidade nos dias de hoje. O ânimo demonstrado pelos bereanos deve nos inspirar a cultivar uma verdadeira fome espiritual em nossas vidas. Devemos desejar ardentemente a palavra de Deus e buscar continuamente conhecê-la e vivê-la mais plenamente. Os bereanos não estavam sozinhos em sua busca pela verdade. Eles formavam uma comunidade de estudo das Escrituras. Da mesma forma, precisamos buscar a comunhão e interação e o apoio mútuo na carreira de fé, compartilhando experiências e aprendendo uns com os outros. A história dos bereanos em Atos 17, 11 ao 13 é muito mais do que um relato histórico. É um chamado para todos os crentes buscarem a verdade com diligência, discernimento e fome espiritual. Que possamos seguir o exemplo dos bereanos em nossa própria peregrinação de fé
examinando as Escrituras diariamente, discernindo a verdade e aplicando-a em nossas vidas para a glória de Deus. É importante destacar que os bereanos desenvolveram seu comportamento diligente e de discernimento por uma série de razões profundas e influências culturais. Bereia, vale ressaltar, era conhecida por sua cultura intelectual e inclinação para o debate e investigação. Sendo assim, os bereanos cresceram em um ambiente que valorizava o conhecimento e estimulava a busca pela verdade. Dentro dessa realidade, eles foram ensinados desde cedo a questionar e examinar cuidadosamente as informações apresentadas a eles. Como uma cidade cosmopolita, Bereia era habitada por pessoas de diversas origens étnicas e culturais, cada uma trazendo suas próprias crenças e práticas religiosas. Os bereanos provavelmente foram expostos a uma variedade de filosofias e religiões, o que os incentivou a desenvolver uma abordagem crítica e comparativa em relação às diferentes doutrinas. Embora os bereanos não fossem judeus, é provável que tenham sido influenciados pela presença da comunidade judaica em Bereia. Os judeus tinham uma tradição de estudo das Escrituras e valorizavam a interpretação cuidadosa e meticulosa da lei de Moisés. Os bereanos possivelmente teriam sido influenciados por essa abordagem e adotado uma atitude semelhante em relação às Escrituras. Como todos os seres humanos, os bereanos buscavam sentido e propósito em suas vidas. Eles reconheceram que as questões fundamentais da existência, como a origem, o propósito e o destino da humanidade, são temas de profunda importância e merecem uma investigação cuidadosa. Sua busca por verdade não era apenas intelectual, mas também espiritual. A chegada de Paulo e Silas a Bereia e seu ensino do Evangelho de Jesus Cristo também desempenhou um papel importante no comportamento dos bereanos. O texto sugere que eles receberam a mensagem dos apóstolos com grande alegria, o que indica que reconheceram a autoridade espiritual e a importância do que estava sendo ensinado. Em resumo, os bereanos foram influenciados por uma combinação de fatores culturais, religiosos e pessoais que os levaram a adotar uma abordagem diligente e criteriosa em relação às Escrituras. Sua busca pela verdade e seu desejo de entender profundamente as questões espirituais são um exemplo inspirador para todos nós hoje. Meus amados irmãos e caros ouvintes, a aplicação da abordagem dos bereanos para os cristãos da atualidade é de suma relevância para uma vida de fé autêntica e de poder. Eu te convido a aprender algumas maneiras de aplicar os princípios exemplificados pelos bereanos em nossas vidas hoje. Assim como os bereanos examinavam as Escrituras diariamente, os crentes precisam dedicar tempo regular para estudar a palavra de Deus. Isso envolve não apenas a leitura superficial, mas uma investigação profunda e cuidadosa das verdades contidas nas Escrituras. Vença o demônio da preguiça e dedique um tempo para alimentar a sua alma. Cuide da sua espiritualidade, assim como boa parte da população dedica um tempo quase que sagrado para malhar em academias, cuidando do corpo, que é a matéria perecível. Os bereanos foram elogiados por sua disposição em examinar as Escrituras para verificar a veracidade do ensino que receberam. Da mesma maneira, os crentes de hoje devem cultivar um discernimento espiritual aguçado, testando todas as coisas à luz da palavra de Deus e evitando serem enganados por ensinamentos falsos ou distorcidos. Se houvesse esse interesse e despertamento com mais diligência, teríamos bem menos charlatões e falsos profetas que se escondem atrás da Bíblia e de uma credencial fajuta de pastor, enganando a milhões de pessoas. Os bereanos demonstraram um apetite e ânimo impressionante ao receber a palavra de Deus. Os crentes de hoje necessitam cultivar uma fome semelhante, desejando pela comunhão com Deus através da leitura da Bíblia Sagrada, da oração e da busca contínua da presença do Criador em suas vidas. Notadamente, vemos muita fome hoje entre os crentes, mas é de se tornarem ricos.
Não que eu tenha nada contra ser rico, mas infelizmente boa parte das agremiações religiosas atraem as pessoas com a isca da prosperidade material e negligenciam o mais importante, a salvação da alma. Assim como os bereanos formavam uma comunidade de estudo das Escrituras, os crentes são incentivados a se reunirem regularmente na igreja para estudar e compartilhar as Escrituras juntos. O estudo em grupo oferece diferentes perspectivas e exemplos, enriquecendo a compreensão individual e fortalecendo a comunidade cristã como um todo. Destaco os cultos de doutrina, que é a oportunidade de se fazer um exercício exegético mais criterioso. Mas, infelizmente, na maioria das igrejas tem um menor índice de presença, resultado do desinteresse do povo e principalmente de pastores que não dedicam tempo para preparar uma mensagem que realmente leve as pessoas a matarem a sua fome espiritual. A maioria dos líderes gastam tempo com tantas coisas fúteis, mas são incapazes de se reciclarem, fazerem novos cursos, debruçarem sobre o estudo diligente e assim permitirem que o Espírito Santo encontre conteúdo em suas vidas para poderem usá-los de uma forma mais eloquente. Os bereanos foram elogiados por sua mente aberta e disposição para considerar novas verdades, mesmo que isso desafiasse suas crenças pré-existentes. Os crentes precisam estar abertos para o movimento do Espírito Santo em suas vidas, dispostos a reavaliar suas convicções à luz da revelação divina e a crescer em entendimento e maturidade espiritual. Em resumo, a abordagem dos bereanos oferece um modelo valioso para os crentes da atualidade, incentivando-os a se engajarem em um estudo diligente das Escrituras, a cultivarem o discernimento espiritual aguçado, a alimentarem uma fome espiritual constante, a se envolverem na comunhão e no estudo em grupo e a manterem uma mente aberta para a verdade divina. Ao seguir esses princípios, os crentes da atualidade podem crescer em sua fé e relacionamento com os céus, vivendo uma vida de autenticidade e glória. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e pensem nisso. Queridos e amados irmãos, desejo expressar a todos o quanto tem sido uma realização poder ministrar a poderosa mensagem do Evangelho por meio deste canal. Louvo a Deus por esta oportunidade e pela vida de cada um de vocês como ouvintes. Entre os objetivos traçados está, em primeiro lugar, louvar ao Senhor sobre todas as coisas e, em seguida, evangelizar, levando a mensagem de fé e esperança aos quatro cantos da terra. Nesta oportunidade, peço a todos que, se aprovarem nosso trabalho, visitem nosso canal na plataforma do YouTube, inscrevam-se, ativem o sininho das notificações e deem seu like. Lá terão acesso a centenas de mensagens com os mais variados temas, todos contextualizados às necessidades humanas. Compartilhem, enviem para seus amigos, familiares e evangelizem. Com certeza verão resultados maravilhosos. Lembre-se que com essa simples ação, você poderá ganhar muitas almas e sempre consciente de que a obra de Deus se faz com os pés dos que vão, as mãos dos que contribuem e os joelhos dos que oram. Muito obrigado e que Deus os abençoe.